Você nunca será feliz até entender isso sobre si mesmo. Você já se perguntou por que, mesmo conquistando tantas coisas, ainda sente que falta algo? Por que, mesmo vivendo o que muitos chamariam de a vida dos sonhos, há um vazio silencioso dentro de você que insiste em permanecer? Parece que a felicidade está sempre um passo à frente, distante como uma miragem. Corremos, nos esforçamos, lutamos, mas quando finalmente chegamos lá, percebemos que ainda não é o bastante. Isso acontece porque passamos boa parte da vida buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. E mais do que isso, buscamos em nós o que só pode ser encontrado em Deus. Desde cedo, somos ensinados a buscar aprovação nas conquistas, status e reconhecimento. Vivemos em uma sociedade que diz que o valor de alguém está no que ela tem, no que ela faz, ou em quantas pessoas a admiram. Mas a verdade é que tudo isso é vaidade, vento que passa. E quanto mais o ser humano se afasta da presença de Deus, mais tenta preencher esse vazio com coisas que jamais poderão satisfazê-lo. A alma humana tem um espaço que só o Espírito Santo pode ocupar. E enquanto esse espaço estiver vazio, tudo o que conquistamos parecerá insuficiente. A verdadeira felicidade começa quando você entende quem é em Cristo, e não quando descobre quem é pelos seus próprios olhos. O autoconhecimento do mundo fala sobre olhar para dentro e aceitar tudo o que há em você. Mas o Evangelho te convida a ir além, a olhar para dentro e perceber o quanto precisa ser transformado pela graça. Não é sobre aceitar o pecado, é sobre deixá-lo ser crucificado com Cristo. É sobre olhar para dentro e enxergar a necessidade de nascer de novo. O ser humano tenta curar suas feridas com autossuficiência, mas Jesus disse: "Sem mim, nada podeis fazer." João 15:5. Por isso a verdadeira cura interior não acontece pelo simples fato de você se entender, mas pelo poder de Deus te transformar. Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele começa a revelar áreas do coração que precisam ser rendidas, sombras que precisam ser trazidas à luz, feridas que precisam ser curadas pela cruz. E isso é libertador. A felicidade verdadeira não vem de esconder as falhas, mas de trazê-las à presença de Deus e deixá-lo restaurar cada uma. É quando paramos de tentar ser perfeitos e começamos a ser sinceros diante do Senhor. Porque Deus não abençoa máscaras, Ele abençoa corações quebrantados. Quantas vezes você se viu repetindo comportamentos que nem entende, reagindo com raiva, medo ou insegurança? Isso acontece porque existem áreas da alma que ainda não foram submetidas à luz do Espírito. A Bíblia diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Essa verdade não é apenas uma ideia, é uma pessoa, Jesus Cristo. Quando a luz dele entra, tudo o que estava oculto começa a ser revelado. E o que é revelado pode ser curado. Deus não quer que você viva negando suas dores, mas quer te ensinar a lidar com elas da maneira certa. As sombras da alma, aquilo que você tenta esconder, o orgulho, o medo, a inveja, o ressentimento, não precisam te dominar. O Espírito Santo quer te ensinar a reconhecer essas áreas e deixá-las ser transformadas. O domínio próprio é fruto do Espírito, não do esforço humano. Ele te ensina a controlar impulsos, a curar feridas, a lidar com emoções de forma madura, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. O Evangelho é a jornada mais profunda de autoconhecimento que existe, porque é o único caminho onde você se encontra perdendo-se e se perde para ser achado em Cristo. Quando Paulo disse: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Gálatas 2:20. Ele estava descrevendo o maior processo de transformação interior possível. É o momento em que deixamos de viver segundo a carne e passamos a viver segundo o Espírito. É quando as sombras da alma são substituídas pela luz da graça. Mas esse processo dói, porque morrer para si mesmo dói. É a morte simbólica do ego, do orgulho, da autossuficiência. É o momento em que você percebe que o velho eu precisa ser crucificado para que o novo eu ressuscite com Cristo. Jesus disse que quem quiser segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo.
Isso significa que a verdadeira felicidade exige renúncia. Exige deixar morrer aquilo que não vem de Deus, para que a nova vida possa florescer. A cruz é o lugar onde o velho homem morre, mas também é o lugar onde o novo nasce. É o ponto de encontro entre o fim da nossa força e o começo da graça divina. Quando você entrega seu coração a Cristo, Ele não apenas perdoa seus pecados, Ele começa um processo de restauração. Ele molda o caráter, renova a mente, limpa as intenções e coloca um novo propósito em tudo o que você faz. O mundo fala sobre aceitar a si mesmo. Jesus fala sobre negar a si mesmo. E essa é a diferença entre a paz passageira e a paz verdadeira. Quando você aceita apenas suas limitações, sem entregá-las a Deus, você se acomoda nelas. Mas quando você reconhece quem é e se submete à vontade de Deus, você é transformado. A felicidade verdadeira nasce quando o Espírito Santo começa a alinhar o seu coração com o coração de Cristo. Muitos buscam ser felizes acumulando mais, conquistando mais, mostrando mais. Mas a verdadeira alegria está em ser cheio do Espírito Santo. Porque quando Ele habita em você, nada mais falta. Você pode perder tudo, mas ainda assim estará completo. A alegria do Senhor se torna a sua força, e a presença dele se torna o seu lar. E aqui está uma das verdades mais libertadoras. Você nunca será plenamente feliz enquanto continuar fugindo das partes de si que Deus quer transformar. O Evangelho não te convida a esconder sua dor, mas a trazê-la diante do médico da alma. Jesus não tem medo das tuas feridas. Ele as toca com amor e as cura com poder. Toda cura começa com luz, e toda luz expõe. Mas o que é exposto diante de Deus é restaurado pela graça. Por isso, não tema olhar para dentro, não sozinho, mas com Cristo. Peça ao Espírito Santo que te mostre o que ainda precisa ser curado, que te revele os padrões que te aprisionam, que te ensine a andar em novidade de vida. Porque quem anda na luz não tropeça. Talvez você tenha buscado respostas no sucesso, em relacionamentos, em prazeres momentâneos, e ainda assim se sente vazio. Isso é o grito da sua alma dizendo: eu preciso de Deus. Nenhum prazer terreno pode preencher o espaço que foi criado para a presença dele. O vazio não é um defeito, é um chamado. É o convite do céu para que você volte à origem. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quer, mas em ser livre do que te domina. O pecado escraviza, mas o Espírito liberta. Quando você entende que o Evangelho não é sobre regras, mas sobre relacionamento, tudo muda. Você passa a viver não por obrigação, mas por amor. A graça te ensina a dizer não ao que destrói e sim ao que te faz mais parecido com Cristo. E à medida que o Espírito Santo te transforma, você começa a ver o mundo de outra forma. As pessoas deixam de ser inimigos e passam a ser reflexos da graça que você também precisa oferecer. A raiva dá lugar à compaixão. O medo se transforma em fé. E a ansiedade cede à confiança em Deus. O que antes te controlava, agora é colocado sob o domínio do Espírito. Ser feliz, então, não é ter uma vida sem lutas, mas viver cada luta com propósito. É entender que até o deserto é lugar de revelação. É saber que as provações não são castigos, mas instrumentos de aperfeiçoamento. A dor não é o fim, é o início de uma nova maturidade espiritual. O Evangelho nos convida a uma vida de constante renovação, morrer para o velho e nascer para o novo todos os dias. A Bíblia chama isso de renovação da mente, Romanos 12:2. E é nesse processo diário que encontramos a verdadeira paz. Porque quando a mente é transformada, o coração é curado e a alma encontra descanso. Você nunca será feliz tentando ser o que o mundo diz que você deve ser. Mas será plenamente feliz quando descobrir quem você é aos olhos de Deus. Ele te criou com propósito, te escolheu com amor e te chamou para viver algo que vai muito além do sucesso terreno. Ele te chamou para refletir a glória dele. Então hoje, permita-se ser transformado. Pare de correr atrás de respostas fora e olhe para dentro, com a ajuda do Espírito Santo. Entregue a Ele as partes que você não entende, as dores que você não consegue explicar,
os vazios que você tenta preencher. Porque a felicidade verdadeira não está em conquistar tudo, mas em se render completamente. Você nunca será feliz até entender que a plenitude da vida não está em olhar para si, mas em olhar para a cruz. É ali que tudo começa e termina. É ali que o amor vence o medo, que a graça cobre o erro e que o vazio da alma encontra sentido. E quando você entender isso, quando finalmente deixar Cristo habitar plenamente em você, não haverá mais falta, porque Ele será tudo em você. Você já parou para pensar por que, mesmo conquistando coisas, a felicidade parece escapar por entre os dedos? A verdade é que você nunca será verdadeiramente feliz até entender uma coisa fundamental sobre si mesmo. A sua felicidade não está no futuro, nem em outra pessoa, nem em um objetivo distante. Ela está aqui e agora, dentro de você. Muitas vezes, projetamos nossa alegria em algo que ainda não temos. Serei feliz quando comprar aquele carro. Serei feliz quando encontrar um amor. Serei feliz quando for promovido. Mas essa é uma armadilha. A verdadeira mudança acontece quando você para de procurar a felicidade fora e começa a cultivá-la por dentro. É sobre aceitar quem você é hoje, com todas as suas qualidades e imperfeições. A jornada para a felicidade começa com um passo para dentro de si mesmo. Se essa mensagem ressoou com você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Obrigado por assistir.